Vamos começar pensando o que seria independente, o que é tradicionalmente pensado como independente. Se você pensa no contexto global, todo cinema brasileiro é independente porque a gente não é Hollywood, entendeu? Então a gente já não está lidando, em grande maioria, nos nossos filmes com major, com uma produção de grandes estúdios, com a produção de grandes conglomerados de produção cinematográfica do mundo, tal, assim. Então a gente já começa um pouco... a gente já, apesar da gente ter uma produção que se pretende capitalista, o nosso capitalismo é periférico. Mas, e também outro fator que é importante, a nossa produção depende de apoio estatal. Não é uma produção autogerida, não tem mercado, não tem sistema de estúdio, não tem uma economia que se autossustente, entendeu? O Estado que sustenta essa economia por subvenção direta ou indireta. Então, a gente também tem que pensar o que é ser independente a partir do momento que todo mundo depende de uma grana pública para poder produzir. Mas eu acho que trazendo para o contexto brasileiro, assim, dando um desvio dessas duas coisas, assim, eu acho que a gente entende que no Brasil tem, sei lá, uma produção meio Globo, uma produção ligada aos nossos grandes conglomerados de comunicação, que seria o nosso equivalente, né, hollywoodiano. Então eu acho que é uma produção que, sabe, esteja à margem desses grandes sistemas de capital, tanto nacional quanto internacional, no Brasil, eu já acho que essa produção pode ser independente. O que não é Globo, o que não é Hollywood, o que não é Fox, o que não é feito com a grana de investimento desses grandes redes e conglomerados, já acho que seria independente. Mas na verdade, assim, você pode pensar por esse ponto de vista econômico, sabe? Mas do ponto de vista estético, né, que seria o mais legal de pensar, o que é independente, eu acho que, na verdade, eu nunca tinha, porque eu fico muito confuso com essa questão, sabe? Porque eu acho que, assim, se fosse pensar no independente só como aquela produção que tem uma certa independência, tanto econômica quanto estética, a gente restringiria muito, saca? A gente chegaria na independência quase como uma casta. Isso me preocupa. Toda vez que eu penso em responder essa questão, eu sempre quero evitar chegar em dois perigos para mim, que é transformar o independente numa casta pequena, que representa pouco, só uma porção pequena da produção audiovisual, e também chegar numa contrapartida, vamos dizer, moral dessa casta, como se o independente fosse melhor. Independente são cineastas que não compactuam, os que não se venderam, entendeu? Então isso aí tem um mérito, sabe? Então tem uma vantagem quase ética sobre as demais formas de fazer cinema. E eu acho também que não ajuda muito a gente pensar dessa forma, sabe? Porque seria quase pensar como uma facção política, pensar mais a partir desse ponto de vista da minoria mesmo, sabe? Da separação. Eu prefiro tentar achar um jeito de pensar independente que passa pelos dois caminhos. Tanto essa autonomia econômica, de achar meios de fazer e produzir os filmes que não sejam dependentes do grande capital e que também consigam preservar alguma liberdade estética. Isso pode, às vezes, fazer com que alguns cineastas que tenham, sabe, uma produção que tenha alguma repercussão em festivais, ou até mesmo certo público, possam ser considerados como independentes, tanto aquele sujeito que não conseguiu apoio público para fazer filme nenhum, não quer ter grana para fazer filme, que faz tudo na tora, que passa o filme para poucas pessoas, entendeu? Então eu acho que, na verdade, sim, o independente, eu prefiro guardar do independente a raiz da palavra mesmo, a independência, sabe? E essa independência é no sentido de que, para mim, ela trafega, como eu disse, nesses dois polos, no econômico e no estético. E a produção que não esteja totalmente amarrada, não é que ela não possa depender, porque é isso, a gente acaba dependendo de algumas instituições do capital. Então, assim, pra mim, do independente, eu retiro a palavra, sabe? A raiz da palavra, da independência. Que é tentar qualificar como independente essa produção que guarda uma não dependência direta dos grandes conglomerados de capital nacional e internacional. Então não é feito com esse dinheiro de grande estúdio, não é feito com grana da Fox e também não é feito com grana da Globo. E também uma produção que consegue manter uma autonomia artística e criativa
que consegue fazer com que os filmes não dependam de tanto de padrões já estabelecidos, padrões conservadores de realização, entende? Eu prefiro pensar, pelo menos por agora, assim, eu prefiro pensar de uma maneira mais ampla para, como eu disse, evitar de cair no independente como uma seita, sabe? De criar essa caça da independência, porque eu acho que não acho justo, eu acho que não seria a melhor maneira a gente se relacionar com essa produção. Aí eu posso também falar um pouco, assim, eu tô tentando fazer de uma... nesse começo, assim, né, eu tentei uma certa conceitualização, sabe? Mas eu posso falar também sobre a minha experiência independente. É, isso que eu gostaria também que você falasse da questão da relação, por exemplo, dos seus 2 longas que têm tido uma repercussão aí bastante significativa, né? O Vizinhança do Tigre e o Arábia. Uma eventual relação dos seus longas com um pensamento independente. Uhum. Cara, assim, na verdade, assim, eu acho que eu devia ter sempre falado só do que é a minha experiência, porque eu acho que é muito mais potente e eu me sinto, na verdade, mais à vontade também, porque eu acabo ficando mais tímido para tentar pensar num conceito geral, porque eu vou ficando com medo da minha experiência não se aplicar a outras pessoas, né? Então, eu não devia ter me colocado esse problema. Nos meus filmes, nos 2 filmes, assim, cara, pra mim, o que eu sinto que tem um espírito independente e onde eu me sinto à vontade com esse termo, é que pra mim, a minha independência nesses 2 filmes foi a liberdade de criar meu próprio método, sabe? É de conseguir regular, junto com a equipe, junto com o roteiro, com o texto, achar e encontrar junto com as pessoas que estão fazendo o filme comigo como esse filme deveria ser feito. E é importante dizer isso porque nenhum dos 2 foram feitos da maneira tradicional que o cinema se organiza. O tempo gasto para fazer, para filmar, a forma de gerir equipe, sabe? Tudo isso os 2 filmes foram feitos de maneiras muito diferentes do padrão. O padrão de produção cinematográfica é aquele padrão econômico, né? Como que tudo começa no roteiro. Que o roteiro é uma peça de contabilidade, na própria palavra do Godard, muito mais do que uma peça criativa, né? Muito mais do que uma peça artística. E tanto é verdade que as indicações do roteiro, a própria formatação tradicional do roteiro, ela leva em conta recurso. Se é dia, se é noite, para poder guiar a fotografia, se é dentro, se é fora, para poder lidar com a fotografia e a cenografia, e separando as cenas em locação para poder agrupá-las. Isso visa também aqui o padrão tradicional do cinema se efetue, que é de concentração. O cinema é feito na base da concentração. Concentrar recursos, concentrar esforços, concentrar cenas. Quanto mais concentrar, mais eficiente vai ser a produção. E a produção tradicional do cinema ela é obcecada com a ideia de eficiência. Nos meus 2 filmes, no Arábia e no Vizinhança, eu posso dizer que os métodos que são diferentes entre os 2 filmes, mas que tem alguma coisa em comum entre esses 2, é de não serem métodos pautados pela eficiência. São métodos de dilatação no tempo, são métodos de maior interseção entre a vida e o cinema, são métodos muito mais abertos ao acaso e a mudanças de planos no meio do caminho, são métodos que fazem com que o cinema se realize num regime muito mais perto de outras artes, como a poesia, como a pintura, feito no seu dia a dia e não naquela concentração absurda de esforços e de recursos, entendeu? Então, para mim, é nisso que eu me sinto mais independente, sabe? É nisso que eu sinto que os meus filmes têm de mais independente. Que nos meus 2 filmes, eu e a equipe, encontrei um modo de construir junto com eles o modo desse filme ser feito. A gente não chegou com um padrão de realização para que ele fosse feito, sabe? E é isso. No Vizinhança, um filme feito com a equipe de 2 a 4 pessoas, variável. No máximo eram 4 pessoas no set, poucas cenas, em grande parte eram só 2 pessoas na equipe mesmo, fora o elenco. E o filme feito durante 4 anos, filmados sem recurso, porque não tinha grana de financiamento nenhuma e não tinha equipamento grande e tal, o maquinário era absolutamente mínimo, e filmados num regime de tempo não só dilatado, como o tempo que se podia despender, porque eu não tinha grana para comprar o tempo de ninguém, então eu filmava quando dava, filmava quando os atores podiam, quando eles não podiam eu não filmava, porque eu tinha que entrar na brecha do tempo deles, e não eles cederem o tempo deles para mim nem para o filme.
No vizinho, no Arábia, já tinha um recurso maior, mas ainda sendo um filme de baixíssimo orçamento, de R$420 mil, no cenário brasileiro, que isso é um valor quase irrisório. Deixar a moto sair, porque senão não vai rolar. Vai pousar até avião aqui, cara, porque eu começo a gravar qualquer coisa, cara. Mas isso sempre rola, velho. Isso não tem jeito. Qualquer lugar que você colocar essa câmera ia aparecer alguma coisa. Até agora. Até que tá indo bem. Até que tem de bem. Até que tá de boa. Deixa eu só ver se esse cavalo vai vir aqui ou não. Vai sim. Vai sim. Falando do orçamento então, de 420 do Arábia. Isso. Mas mesmo com mesmo tendo mais grana, mesmo quando você jogando alta uma grana, comparado com a Árabe que não tinha nada, era um dinheiraço. Mesmo também sendo um filme ficcional, de um propósito narrativo, que é o que a gente queria fazer, o que já também muda um pouco as coisas, né? Faz com que a abertura, a casa, o documental seja menor. Mas mesmo sendo um filme então que se queria mais planejado, que tinha recurso, que tinha equipe de 10 pessoas, ainda assim foi feito de uma maneira fora desse padrão do cinema. A gente filmou o filme durante 3 anos, gravou um tempo em 2014, um tempo grande, a grande parte do filme em 2015 e também mais um pouco em 2016. Tivemos um ano inteiro de montagem, geramos uma quantidade de material bem significativa, 75 horas. E a escrita do roteiro mudou muito durante o processo. Não para encaixar situações documentais, assim. Não, a gente mudava o texto narrativo mesmo, mudava o texto a ser falado pelo ator e pela atriz em cena de uma maneira ficcional, mas a gente escrevia durante, não tinha aquele apego ao plano anterior, dizer, não, é isso que temos de fazer, já foi tudo feito antes, já foi tudo experimentado, já foi tudo ensaiado. Não, estamos mudando, a locação mudou, a locação mostrou pra gente que a movimentação de cena era outra, essa movimentação de cena pra gente ela exige uma mudança de texto, então vamos mudar o texto. Então, o Arábia é um filme que grande parte do filme a gente escreveu de dia, o que é filmar de tarde, e escreveu de noite, o que é filmar de dia. Isso é sair do padrão. Então, nesses 2 filmes, né, dessa maneira que eu falei, assim, eu sinto que eu busquei fazer um cinema fora desses padrões industriais, tentei inventar métodos de realização diferentes e, sei lá, eu associo isso à independência. Fico mais reticente quando é partir para fazer essa transição do particular para o geral. Claro que é possível fazer, sim. Eu comecei pela ordem errada, na real. Depois é que eu saquei que eu devia ter começado pelo que eu falei antes, assim, a partir da minha experiência, para chegar no que é ser independente. Seria mais simples e, de fato, para mim hoje, eu acho que eu posso dizer, pensando aqui junto com você nessa conversa, que independente é o cinema que inventa o próprio método, né? Agora, pensando no meu método, então, então, vamos juntar as particularidades dos 2 filmes e chegar no geral do meu método, né? Acho que o que tem nos meus 2 filmes e que é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto de pensar no cinema é de que, em primeiro lugar, há uma relação muito estreita, assim, muito, muito forte entre cinema e vida. Para mim não faz muito sentido fazer filmes cujo próprio método, o próprio processo de realização do filme, e também o que se mostra na tela, não sejam vividos como experiências. Aquilo para mim tem que ser transformador para quem vê e para quem trabalha, ou então não vale nada, sabe? Se for só mais um trabalho, se for mais só uma tarefa a ser cumprida, se aquilo não for algo que realmente consegue revirar a gente por dentro, se não for conseguir transformar, ou pelo menos incomodar fisicamente mesmo, assim, fazer com que a gente consiga sentir alguma transformação acontecendo, tanto vendo quanto trabalhando no filme. Eu estou juntando trabalhador e espectador na mesma balada aqui, é meio estranho, mas faz algum sentido na minha cabeça. É isso para mim que é o mais forte, assim. O cinema tem que ser vivido como experiência, tanto para quem faz quanto para quem vê. E isso para mim tem um preço, tem uma contrapartida pragmática que eu acho que tem que ser paga, porque eu acho que na verdade é um prazer pagá-la, que é fazer o filme fora do tempo tradicional, fazer um filme fora do regime do capital, fazer um filme fora do regime da eficiência. É quando porque a vida transborda. Isso eu estou falando que eu quero que o cinema seja vivido como experiência. Eu acho que o cinema tem que ser vivido como algo vital.
E vida transborda, vida não é eficiente. Viver não é ser eficiente. E quando o capital, somente nos dias de hoje, o que ele mais cobra da gente, mais cobra da nossa vida, é o planejamento, a estratégia, essa estaticização do mundo, entendeu? Estatização da experiência. Para mim, ainda mais o cinema como arte industrial, tem tudo a ver com isso. O interessante é ir contra isso. Então é fazer o cinema, abandonar todo esse seu... ou pelo menos perder na medida do possível, né? Tensionar ele até o limite, essa sua predisposição capitalista, né? O cinema, e fazer ele ser mais vida, fazer ele ser menos eficiente, menos planejado. Acho que só assim que você consegue chegar no que eu estava falando no começo, de fazer o cinema virar mais experiência do que trabalho, mais vida do que produto. E isso sim é o que eu gosto de pensar que eu faço no cinema e que eu quero continuar fazendo no cinema. Ok, perfeito. Alô?